a mais uma aula de embriologia. E hoje conheceremos um assunto muito importante dentro da biologia, que é o desenvolvimento embrionário. E a partir de agora, nós vamos conhecer quais as etapas que estão envolvidas nesse processo. Fique de olho! O desenvolvimento embrionário acontece a partir da fecundação. E para que ocorra a fecundação, é necessário que haja um encontro dos gametas feminino, o óvulo, e o masculino, o espermatozoide. E para que ocorra o encontro desses gametas, é necessário que eles percorram um caminho dentro do útero. Vamos conhecer agora quais esses caminhos e de que forma eles irão se encontrar. Na imagem a seguir, temos a representação do útero, o órgão reprodutor feminino, sendo ele responsável pela liberação do óvulo. Como esse óvulo irá ser liberado? Esse óvulo irá ser liberado pelos ovários, ou seja, ele será responsável pela produção e liberação desse óvulo, para que ele percorra a tuba uterina até ele ser fecundado. A fecundação é o processo em que ocorre o encontro do espermatozoide, que é o gameta masculino, liberado na ejaculação, com o óvulo, que é o gameta feminino. Esse encontro costuma acontecer no interior da tuba uterina, no terço superior das trompas de Falópio. Como regra, penetrará um só espermatozoide. Esse processo é chamado de monoespermia. Penetrará somente a cabeça e o colo do espermatozoide. Isso resultará em uma única célula, o zigoto. Logo após a fecundação, podemos observar dois pronúcleos no interior da célula, um proveniente do pai e o outro da mãe. Cada pronúcleo contém 23 cromossomos cada. Esses pronúcleos sofrem uma fusão, processo chamado de cariogamia, dando origem a um único núcleo que conterá todas as informações genéticas nela necessárias para a formação de um novo indivíduo. Após a cariogamia, vão ocorrer vários processos de divisão celular que vão originar o embrião propriamente dito. Vamos conhecer agora quais são esses processos. Após a cariogamia, o zigoto entra em uma fase que chamamos de segmentação ou clivagem. É a fase que o zigoto, que é formado por apenas uma célula, sofre várias divisões celulares, as mitoses. Após várias divisões mitóticas, é formada uma nova estrutura, que vamos chamar agora de módulo. E vamos conhecer agora como é formada essa etapa. A mórula é a primeira fase relevante do desenvolvimento embrionário. Cada célula que forma a mórula recebe o nome de blastômero. Essas células são indiferenciáveis, ou seja, são todas iguais. Ainda não dá para saber qual originará o quê. São as famosas células-tronco. A blástula é a segunda fase relevante do desenvolvimento embrionário. É quando os blastômeros migram para a periferia da esfera, deixando no interior dessa estrutura uma grande cavidade, a blastocele. Até a fase de blástula, não há aumento no volume esférico, há aumento do número de células, mas sem o aumento da estrutura como um todo. Até essa fase, ainda temos as chamadas células-tronco. Após a formação da blástula, uma região dessa esfera começa a sofrer um processo de invaginação, na qual uma região da camada celular começa a migrar em direção ao centro da esfera. A partir desse momento, temos a formação de uma nova estrutura, a gástrula.
A gástrula é a terceira fase relevante do desenvolvimento embrionário. Nessa fase, existem células na região interna e células na região externa da estrutura. Chamamos de ectoderme a camada celular externa e endoderme a camada celular interna da estrutura. A ectoderme será responsável pela formação dos tecidos nervoso e epitelial do embrião. Já a endoderme será responsável pela formação dos sistemas respiratório e digestório, assim como originará o fígado e o pâncreas do embrião. Em uma etapa seguinte, no interior da gástrula, será formado um terceiro tecido que receberá o nome de mesoderma. Esse tecido é responsável pela formação da maioria das estruturas do nosso corpo. Também veremos nessa fase o arquêntero, que nada mais é que o intestino primitivo do embrião. E logo abaixo, na região da entrada da gástrula, temos o blastóporo, onde serão formados o ânus e a boca do embrião. Importante observação a se fazer nesse ponto é se o blastóporo originar primeiro o ânus e depois a boca, classificamos esse organismo como deuterostômio. Se aparecer primeiro a boca e depois o ânus, classificamos como protostômio. No nosso caso, somos deuterostômio. A partir da fase de blástula, as células começam a aumentar de tamanho, ou seja, está ocorrendo aumento no volume de células devido às mitoses e também no tamanho dessas células. Após a formação da gástrula, o embrião entra na quarta fase relevante, que é a neura, e vamos conhecer agora essa etapa. A neurula ocorre por volta do primeiro mês de gravidez e é responsável pela formação do sistema nervoso do embrião. Nessa imagem, podemos observar que parte da camada da ectoderme sofre um processo de invaginação, dando origem a uma estrutura que receberá o nome de tubo neural. É esse tubo neural que formará o sistema nervoso do indivíduo. Durante a fase de neurula, as camadas celulares vão se reorganizando, dando origem a novas estruturas. A endoderme forma um tubo localizado na região anterior do indivíduo, que será o intestino do embrião. Podemos observar também que a mesoderme passa a dar origem a duas novas estruturas, que vão revestir duas cavidades, o celoma. Após essa quarta fase do desenvolvimento embrionário, o estágio de neurulação, o desenvolvimento prossegue com a diferenciação celular, que é responsável pela formação de diferentes órgãos e sistemas do embrião. A ectoderme dará origem à epiderme, às estruturas sensoriais e aos derivados cutâneos, enquanto que a epiderme originará os pulmões e os órgãos do sistema digestório. As glândulas anexas e o tubo neural, por sua vez, formarão o sistema nervoso do embrião.